Obrigado, Pedro. Eu vim aqui hoje conversar com vocês um pouco sobre o papel do UX, né, do designer de experiência do usuário, na construção de interfaces conversacionais. Esse material aqui é até uma evolução de um outro material que era só específico sobre chatbots, mas esse tema evolui tanto e tão rápido que falar agora sobre interfaces conversacionais é mais coerente. De qualquer maneira, para todo mundo estar no mesmo pé nessa conversa, o que são exatamente interfaces conversacionais? Simplificando bastante, né? Eu queria que vocês tivessem em mente que são softwares, são aplicações que conduzem uma conversa, seja textual, seja auditiva. É um chatbot, mas também é um assistente por voz. E eles fazem isso basicamente de duas formas. Ou através de um script, que é um roteiro pré-formatado, ou usando inteligência artificial. Só que isso tudo tem um fundamento milenar, quase, né? Esse diagrama é muito conhecido, mas ele é importante para a gente entender que, no fundo, a gente continua tendo um emissor, um receptor, a gente continua tendo um meio e uma mensagem, e o elemento necessário para essa interlocução acontecer é a linguagem. A linguagem é a interface que faz com que o emissor seja entendido pelo receptor. A linguagem é a interface. Só que, nesse caso, a interface não é UI. A gente não tem uma tela com várias opções, com acesso de clique, tap, coisa do gênero. Mas e se finalmente as pessoas estiverem prontas para esse tipo de interação? E se finalmente a tecnologia estiver pronta para isso? Muitos de vocês aqui devem usar, acompanhar, eventualmente até terem feito os projetos com chatbot, assistentes por voz, e quem vem fazendo isso acompanha muito a evolução, principalmente de tecnologia. A pesquisa Gartner de 2018 mostra que em até 4 anos, 30% de todas as nossas interações vão acontecer sem a necessidade de usar uma tela. Essas ferramentas, né, elas são muito importantes se a gente pensar também em inclusão, principalmente para usuários com limitações, seja parcial ou total, visual e auditiva. Ela introduz novos usuários que talvez mais raramente do que deveria são considerados em outro tipo de solução. Elas, por definição, têm essa característica ubíqua e pervasiva, elas estão em todo lugar e atuam quase como mágica, né? São invisíveis. E as taxas de erro de softwares de compressão da fala humana vêm caindo vertiginosamente. Então, desde 2012 até agora, essa taxa de erro caiu de 33% para menos de 5%. Isso significa que sotaque, gíria, abreviações, erros de pronúncia são já considerados e já são entendidos. A fala é uma das primeiras habilidades que a gente aprende, né, quando a gente nasce, e é uma das últimas que a gente perde lá quando está chegando no final da vida, velhinho. Mas o que a gente tem a ver com isso tudo, né? O que nós, profissionais de design, de experiência do usuário, temos nesse contexto? A gente tem a oportunidade de avançar em campos como o Anticipatory Design, interfaces que não têm várias saídas, várias opções de cara para o usuário. Elas permitem e até quase que obrigam ao designer pensar em formas de antecipar as necessidades dos seus usuários, priorizando informações da que efetivamente o menos é mais. E como eu falei lá atrás, agregar valor a soluções que talvez já existam, mas que podem ser mais inclusivas, podem ser mais acessíveis. Mas a pergunta que a gente deve sempre se fazer, ao menos na minha opinião, é: por que usar esse tipo de solução para o meu problema? A primeira avaliação que a gente faz para resolver problemas não deveria ser uma tecnologia que eventualmente está na moda, ou eventualmente a gente conhece ou até gosta. Mas se for realmente a resposta caminhar pelo caminho de interface conversacional, eu acho que o processo segue o processo que todos vocês aqui devem seguir no dia a dia, no trabalho. Ele sempre começa na exploração, investigação,
Então, relembra a primeira vez que você usou, se funcionou, se frustrou. Como é que o uso de interfaces conversacionais... E aqui eu não estou diferenciando bots de assistentes por voz, não. Como é que isso pode complementar a minha solução? E se faz sentido usar isso, né? Criando um mindset de sempre entender o contexto, criar uma personalidade, afinal de contas você está construindo uma conversa, um diálogo no final das contas. Você tem que avaliar o tempo de resposta, definir pontos de fuga se você estiver fazendo um roteiro, mesmo que seja com inteligência artificial. O primeiro contato para a inteligência aprender, entre aspas, vai ser uma fuga desse roteiro. A conversa tem um fluxo, tem uma cadência, isso deve ser respeitado. Ter cuidado com o pronome de gênero, com ser mais engraçadinho ou menos engraçadinho, mais sério, menos sério, tem tudo a ver com esse contexto do seu assistente. Testa, acho que isso também é mais um passo que a gente sempre faz. Aprende observando, a gente tem que ser muito autocrítico, a gente tem que refazer, testar de novo. E uma vez isso indo para o público, né, o usuário em contato direto, a gente tem diversas formas de acompanhar. Desde principais interações, fluxos mais requisitados, até todos os dados de analytics de forma geral. Afinal de contas, as palavras são as fontes dos mal-entendidos. E aqui eu trouxe um exemplo de metodologia, principalmente por dois motivos. Primeiro, para mostrar que não é novidade nenhuma. A conversa que nesse workshop estava sendo construída usando post-it, a gente estava fazendo um pedacinho de um assistente por voz usando a Alexa para pedir um Uber para o usuário via comando de voz. A diferença fundamental aqui é que o tempo inteiro o desenvolvedor e o redator estavam junto com a equipe de design. E isso é uma coisa que, no geral, a gente tem que lutar para ter. Alguns lugares têm, outros não têm, e faz toda a diferença nesse caso. Mais uma foto só mostrando que a gente usou um código de cor aqui em outro projeto já falando sobre chatbot. Isso facilita também, sempre o bot era uma cor e o usuário era outra. Os quick replies, que são os templates lá da ferramenta do Facebook, são outra cor. Isso facilitou muito a gente construir esse tipo de árvore de tomada de decisões, que é a grande entrega para você construir o assistente. E aqui é só um dos exemplos que a nossa equipe lá no Globosat fez para um chatbot do Rock in Rio. Usando todo esse processo anterior e entregando uma conversa na mão do usuário. E o que vem por aí dentro disso tudo, né? A gente falou que, na verdade, isso começa em cima de um diálogo, que é milenar, né? Os humanos evoluíram muito a partir disso, dessa característica única. O campo vem evoluindo muito, então algoritmos de reconhecimento e também de análise são cada vez melhores e mais fáceis de usar, de implementar. E dois pontos são fundamentais e estão em estudo já, esses dois especificamente, em estudo no Labs da Amazon também. Um deles é a inteligência emocional. Então, dentro disso tudo, dentro dessa conversa, seja num chatbot, seja num assistente por voz, cada vez mais é possível você reconhecer frustração, raiva, alegria, até a própria ausência de fala. Então, se um usuário costuma interagir com seu assistente por voz muito em determinado horário e por determinados dias ele não interage, o assistente por voz, ele faz essa conversa ativamente, o que hoje em dia não acontece. E outra característica que já vem cada vez mais também agora com o iPhone X, está bem difundida não, mas se difundindo, é o reconhecimento facial. Então, tanto o bot quanto o assistente por voz são capazes também de reconhecer com quem estão conversando, a que horas do dia, né, claro, escuro. Tem uma questão de segurança também, análise, se passa uma pessoa, por exemplo, que não está que não é normalmente daquele ambiente ali, um estranho, alguma coisa, isso pode gerar uma série de informações para os usuários que já interagem com aquele hardware. Existem vários outros pontos, mas em geral essa evolução vem sendo feita, ela é constante e talvez realmente, finalmente, pessoas e tecnologias estejam no momento certo para esse tipo de interação. Eu queria terminar com essa frase
que me chamou muita atenção. Isso é uma frase de um review da Amazon, onde a usuária prefere Alexa a pessoas, aparentemente. Obrigado. Obrigado, Rafael.